Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui com o objetivo de mostrar um pouquinho mais a respeito do Kadett GSI. Esse exemplar aqui é um Kadett GSI 93, né? Tem um outro vídeo que eu fiz dele, mas agora tá um dia bonito aqui, acho que dá para mostrar um pouquinho mais a respeito do carro, né? Vou mostrar mais os detalhes externos, internos dele. É um carro que realmente considerado hoje colecionável, né? Um carro que marcou a época, então vale a pena ir mostrando aqui os detalhes que diferenciam bastante o Kadett GSI de outras versões, né? De versões convencionais, digamos assim, né? No ano de 93 nós tínhamos o Kadett GSI, por exemplo, na versão SL, SLE, o GSI como esse aqui e também o GSI conversível, que é outro carro muito interessante, né? Então, começando aqui na dianteira, carro com visual bem diferente, esses para-choques aqui, né? Esse para-choque lindíssimo da dianteira do Kadett GSI, bem diferente das versões convencionais. Não é só um para-choque pintado na cor, mas é um para-choque com um desenho bem diferente, um desenho bem mais destacado, né? Encorpado, digamos assim, com esses faróis auxiliares aqui da CBE, né? Que até é raro encontrar Kadett GSI com os milhas CBE com o emblema GM originalzinho assim, né? Então, muito legal. Aqui também vamos mostrando a dianteira. Esses emblemas aqui em adesivo também é muito legal, né? Muita gente fazia reprodução disso, colocava nos cadetes, né? Aí no capô nós temos esses detalhes aqui que também não tinha nas outras versões, que é como se fosse, simula uma entrada de ar, né? Mas diferencia bastante a versão, dá um visual bem legal, bem esportivo no carro. As rodas exclusivas também, essa saia lateral, né? Bem discreta aqui, que faz um contorno aí com o design do carro. Essas faixinhas laterais marcantes, né, do Kadett GSI. O teto solar também era algo que diferenciava bastante o GSI das demais versões, não é? O aerofólio, né? Quanta gente não colocou esse aerofólio aqui nas outras versões do Kadett, não é mesmo? Ficava muito legal. Os emblemas, para-choque traseiro também bem diferenciado, escapamento com duas saídas, né? É isso aí. Essa luzinha aqui no para-choque, né? Esse faroletezinho aqui no para-choque, que era assim mesmo, né? Parecia que o para-choque ele tem esse formato arredondado e o farolete ficava bem assim, nessa lanterninha ficava bem assim, com ela reta, né? Ela não seguia o formato do para-choque. Então, dependendo assim, da impressão que está até saindo aqui do lado esquerdo e mais fechadinha do lado direito. Mas é assim mesmo, originalmente. Então, o visual do carro super marcante, né, pessoal? Kadett GSI, na minha opinião, um carro lindíssimo. Marcou época. E por dentro? Vamos mostrar por dentro que aqui vai dar pra gente ver melhor, né? Esses bancos aqui muito bonitos, né? Banco Recaro, lembrando que o Recaro, o Kadett GSI teve os bancos Recaro até 94, a partir de 95 ele perde os bancos Recaro. Tem bancos muito bonitos também, mas com formato esportivo, tudo, mas não são bancos Recaro. Padronagem de acabamento das portas segue o mesmo padrão dos bancos, né? Painel aí chamava também muito atenção, era uma coisa para a época espetacular, né? Hoje ficou bem datado isso aqui, que é o painel digital, né? Olha aí, vou ligar aqui. Olha só que legal. Painel digital, aqui computador de bordo, né? O rádio original. Esse porta-fitas aqui, porque ele vinha com toca-fitas, então tinha esse suportezinho aqui. E aí, se tem fita no lugar,
ele marca, né? Vou mostrar aqui para ficar bem claro. Para quem não conhece, para o pessoal mais jovem que não conhece, aqui tá sem fita, mas se tivesse fita, aí aparecia como se fosse no cantinho aqui aparecia a indicação, né? Ficava vermelhinho como tendo fita. Como não tem fita, fica transparente. Aí uma coisa que eu queria comentar a respeito desse carro é o seguinte. Aqui tem o computador de bordo também, era muito interessante, mostrei no outro vídeo. O Check Control, que acende várias luzes com várias funções do carro. Aqui está acesa a luz do freio, porque eu virei a chave e ainda não pisei no pedal do freio. Quando eu pisar, vou fazer isso agora, apaga, quer dizer que ele fez o check, fez a conferência e o sistema de freio está funcionando. Luzinhas apagadas, quer dizer que está tudo ok com o carro, né? Uma coisa que eu ia comentar, assim, Cadete GSI é um carro super colecionável, né? Tá no radar aí dos colecionadores, digamos assim. Mas uma coisa que já vi algumas pessoas comentarem, que causa certa estranheza para alguns, né? É o seguinte fato: dois carros que marcaram muito essa época, né? Cadete GSI e também o Gol GTI. Então lembrei dessa revista aqui que está sempre nesse carro, que é uma revista 4 rodas de novembro de 91, pela qual foi paga a quantia de 3.900 cruzeiros, não é mesmo? Então trazia aqui na capa o Cadete GSI 92 e o Gol GTI 92. Que racha! Tira teima entre o Gol GTI e o Cadete GSI. Realmente esses carros rivalizavam muito. A revista está plastificada, né? Não vou olhar aqui, mas eu lembro que o Gol GTI ele tinha um desempenho levemente superior, né? Até por ser um carro mais leve. Também trazia um motor 2.0, assim como o Cadete GSI. Mas nos demais detalhes, né, digamos assim, como estrutura de carro, tamanho, conforto, nível de acabamento, tecnologia, a presença do teto solar, o Cadete GSI superava o Gol GTI, na minha opinião, e também pelo que eu lembro que se publicava assim, em termos de avaliação. Mas por que hoje um Gol GTI vale tanto mais do que um Cadete GSI? Seguramente eu posso afirmar que um Gol GTI, no mesmo estado que um Cadete GSI, ele vale mais do que o dobro, seguramente 3 vezes mais do que um Cadete GSI. Esse tipo de carro aqui, Gol GTI, Cadete GSI e outros colecionáveis, o valor dele, não existe tabela FIPE, né? O valor desses carros aqui depende essencialmente do grau de estado, né? Do estado de conservação do carro e o grau de originalidade. Então um carro desses pode valer desde 10, 15 mil reais até mais do que 100 mil reais, digamos assim, né? Bem, é muito, extremamente variável, não existe tabela FIPE, não existe preço de referência para esses carros, depende da conservação e da originalidade. Mas vamos imaginar assim, hipoteticamente, um Gol GTI e um Cadete GSI de mesmo ano, aí, 92, 93, com o mesmo estado de conservação e originalidade, certamente o Gol GTI vale 3 vezes mais. Por quê? Qual a explicação disso? Para falar a verdade, eu nunca ouvi uma explicação plausível a respeito desse fenômeno. Inclusive alguns dizem, alguns afirmam, não é, que em breve essa subida de preços aí que a gente observa com o Gol GTI vai acontecer com o Cadete GSI também. Então alguns apostam aí na grande valorização desse carro. E você, o que você acha? Será que em breve, eu estou fazendo esse vídeo aqui, esse breve registro aqui, estou fazendo em outubro de 2023, né? O que você acha? Será que o Cadete GSI também vai ter uma grande valorização, como aconteceu com o Gol GTI? Não que o Cadete GSI não seja valorizado, ele é sim muito valorizado. Já é considerado um carro de coleção, já é difícil achar um em bom estado, né? Já existe um grande mercado, uma grande procura por esse carro, mas não se compara ao Gol GTI. Por quê?
Por que isso? Será que os preços vão nivelar no futuro? Ou o Gol GTI sempre vai continuar sendo muito mais valorizado do que um Cadete GSI? Tá feito o registro, pessoal. O principal objetivo era mostrar um pouquinho mais a respeito desse carro, visual externo, detalhes internos, e levantar essa questão, né? Concorrentes da época aqui, concorrentes aqui dessa época, inclusive nessa época o Cadete GSI custava um pouco mais, né, do que um Gol GTI, e hoje no mercado a gente observa esses dois carros muito procurados, muito colecionados, mas com uma grande diferença de preço, uma grande vantagem em termos de preço, de valorização no Gol GTI. Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço a todos.